Bom dia, boa tarde ou boa noite. Noticiário urgente trazendo para você as melhores notícias de destaques de hoje. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, clique no sininho e deixe seu comentário para que possamos saber a sua opinião. E as notícias dessa semana foram: vacina com tecnologia mRNA causa acúmulo de nanopartículas lipídicas, afirma criador do método. CDC investiga inflamação cardíaca após segunda dose de vacina contra a Covid. Morre Dona Cordélia, mãe do apresentador Fausto Silva. Caso Lázaro, criminoso escondia munição em casa no Distrito Federal. Estados Unidos vão enviar ao Brasil 3 milhões de doses da vacina contra a Covid da Johnson. Vacina com a tecnologia mRNA causa acúmulo de nanopartículas lipídicas, afirma criador do método. O criador da tecnologia da vacina de RNA mensageiro, o mRNA, o Dr. Robert Malone, afirmou que nanopartículas lipídicas da vacina contra a Covid-19 não se concentram apenas na área do corpo onde foi aplicada, mas se espalham e se acumulam em órgãos e tecidos. A declaração foi feita durante uma entrevista ao podcast Dark Horse. O vídeo original da entrevista foi removido do YouTube por acusações de supostas violações de diretrizes da comunidade. O método usado na vacina é o das nanopartículas lipídicas, que são as embalagens do mRNA, que induz a produção da proteína pico ou proteína spike da Covid-19. Ao produzir a proteína no corpo, o sistema imunológico entra em ação e produz os anticorpos necessários para o combate ao vírus. Em uma conversa de 3 horas com o apresentador Bret Einstein, que é PhD em Biologia Evolucionária, o Dr. Malone falou sobre as preocupações com a segurança das vacinas Pfizer e da Moderna, após um estudo japonês identificar altas concentrações de nanopartículas lipídicas em órgãos como o braço, medula óssea, fígado, glândulas suprarrenais e em concentrações bastante altas nos ovários. Malone disse que era necessário monitorar o aparecimento de leucemia e linfomas em pessoas vacinadas por conta das concentrações das nanopartículas na medula óssea e nos linfonodos. Segundo o criador da tecnologia de mRNA, esses problemas podem aparecer entre 6 meses e 3 ou 9 anos. Normalmente, sinais como esses são captados em estudos com animais e ensaios clínicos de longo prazo, mas isso não aconteceu com as vacinas mRNA, lembrou Malone durante a entrevista. A ciência é um campo de grandes incertezas, até se dar uma certa segurança, pois todos os medicamentos têm efeitos colaterais, ressaltou o analista político Carlos Dias. CDC investiga inflamação cardíaca após segunda dose de vacina contra a Covid. Um grupo de segurança do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, afirmou nesta semana que existe uma provável associação entre os casos de inflamação cardíaca rara em adolescentes e adultos e a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. De acordo com o anúncio, os dados são recentes e apontam mais de 1.200 casos de miocardite ou pericardite, principalmente em pessoas com menos de 30 anos que receberam os imunizantes da Pfizer ou da Moderna. A miocardite é a inflamação do músculo cardíaco, já a pericardite é a inflamação da membrana que envolve o coração. A apresentação clínica dos casos de miocardite após a vacinação tem sido distinta, ocorrendo mais frequentemente dentro de uma semana após a segunda dose, com dor no peito como sintoma mais comum, afirmou a doutora Grace Lee, que preside no grupo de segurança do comitê. Funcionários do CDC dos Estados Unidos estão coletando mais dados para a investigação sobre os riscos potenciais da vacina e a possível existência de problemas a longo prazo. O analista político Ítalo Lourenço questionou no boletim da noite desta quarta-feira se os problemas surgidos com relação às vacinas não seriam ex-fake news, já que a informação é de um órgão oficial do governo dos Estados Unidos. É grave no sentido de que vocês têm jovens que deveriam ser saudáveis, desenvolvendo problemas no coração, nem quem desenvolveu as vacinas tem condições de demonstrar que elas são seguras a médio e longo prazo, afirmou Lorenzon. A professora Cordélia Moraes Correia Silva, de 95 anos e meio, mãe do apresentador Fausto Silva, ela veio falecer na noite desta quarta-feira, em Campinas. Dona Cordélia tinha superado a Covid em meados de 2020, deixou 6 filhos, netos e bisnetos, e nos últimos 10 anos ainda se dedicou à pintura, foram mais de 500 quadros. O velório e a cerimônia de sepultamento serão realizados às 10 horas desta quinta-feira que passou. Foram limitados apenas aos parentes mais próximos, tudo o mais discreto possível, como era o desejado dela. Caso Lázaro, criminoso escondia munição em casa no Distrito Federal. Investigadores da Polícia Civil do Rio encontraram na casa de Lara Barbosa de Souza, de 32 anos, numa chácara em Ceilândia, no Distrito Federal, munição de diferentes calibres. O material estava no quarto do criminoso,
Na cômoda, os agentes localizaram um cigarro que aparentemente seria de maconha. Lázaro é procurado há 16 dias na zona rural de Cocalzinho, de Goiás, por policiais que integram uma força-tarefa. As informações são do Metrópolis. De acordo com o portal de notícias, havia na residência 34 balas intactas para a arma da marca CBC, calibre 38 automática, além de 2 cartuchos de munição calibre 12 e 13 calibre 22, todos prontos para uso. Os investigadores localizaram ainda estojos para munição de calibre 38 e 32, aparentemente deflagrados. Dentro deles, haviam projéteis que foram apreendidos pelos policiais. O conteúdo de um pendrive rosa, que também estava no quarto de Lázaro, é investigado pelos agentes. Eles recolheram ainda, na loja da família, no mesmo endereço, um aparelho que grava câmeras de segurança. Apontado pela polícia como autor das mortes de 4 pessoas de uma família em Ceilândia e outra em Goiás, Lázaro Barbosa vem conseguindo escapar do cerco que a polícia realizava. Participam das buscas 270 policiais, cães farejadores, helicópteros, drones e a cavalaria. Um aplicativo chamado Brasil Mais Seguro ajuda as equipes. Ele conta com a tecnologia de georreferenciamento e filtra os avisos da população dentro do perímetro de buscas. A ferramenta será exclusiva para denúncias sobre o caso de Lázaro e também vai colaborar para que os policiais recebam informações já filtradas e menos trotes. A Secretaria de Segurança Pública de Goiás pede que quem tiver informações sobre Lázaro ligue para o telefone 61 99839 5284. Estados Unidos vão enviar ao Brasil 3 milhões de doses da vacina contra a Covid da Johnson & Johnson. Doação ocorre em um momento em que o Brasil segue com dificuldades para conter o vírus, que já matou mais de meio milhão de pessoas. Os Estados Unidos enviaram na quinta-feira 3 milhões de unidades da vacina de uma dose contra a Covid-19 da Johnson & Johnson para o Brasil, que tem o segundo maior número de mortes por coronavírus do mundo, afirmou uma autoridade da Casa Branca nesta quarta-feira. A remessa, parte da promessa de Washington de doar 80 milhões de vacinas, partirá da Fort Lauderdale, na Flórida, em um voo da Azul na noite da quinta-feira, com destino a Campinas, segundo a autoridade. A doação ocorre em um momento em que o Brasil segue com dificuldades para conter o vírus, que já matou mais de meio milhão de pessoas no país. Na quarta-feira, foi registrado um novo recorde diário de novos casos de Covid-19, com mais de 115 mil e novas infecções confirmadas nas últimas 24 horas. A Casa Branca disse que as equipes científicas e autoridades legais e regulatórias de ambos os países trabalharam juntas para garantir a entrega rápida. A vacina de uma dose da Johnson & Johnson é vista como particularmente útil para garantir taxas da vacinação eficazes em áreas remotas, uma vez que não requer uma segunda dose. De acordo com a autoridade da Casa Branca, as vacinas foram liberadas pela Agência de Alimentos e Medicamentos, FDA, dos Estados Unidos, e vêm nos estoques que os Estados Unidos têm imediatamente disponível. O Brasil já deu aprovação regulatória para a vacina de Johnson & Johnson, proporcionando o caminho mais rápido para levar um grande número de doses ao país imediatamente, acrescentou a autoridade. A produção das vacinas da Johnson & Johnson na fábrica Emergent BioSolutions em Baltimore foi interrompida em abril pela FDA após um erro de produção que levou à destruição de milhões de doses. A autoridade da Casa Branca ressaltou que as doses enviadas ao Brasil são seguras, o que o envio, estamos compartilhando essas doses não para garantir favores ou obter concessões. Nossas vacinas não vêm em condições, estamos fazendo isso com o objetivo único de salvar vidas, disse a fonte. Noticiário Urgente vai terminando mais um dia por aqui. Queremos agradecer a todos que assistiram e não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para que as notificações cheguem até você. Compartilhe e comentem para que possamos saber que esse conteúdo foi de grande relevância para você. E até mais, fui!